No canal Bora Pescar, mais uma vez a gente está iniciando um vídeo da nossa saga História da Pesca. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre anzol, as histórias do anzol, e então segue o vídeo. Então é isso, para você pescador, nós vamos falar hoje daquele seu artefato que não pode faltar, certo? Sabendo que a gente vai falar de vários artigos de pesca, mas um dos principais da pesca nativa e da pesca artesanal é o anzol. Os anzóis, eles são ou objetos semelhantes, né? Que anzol, como nós conhecemos hoje, no primórdio, logicamente que não foi dessa forma. Por quê? Porque, igual tudo que é criado, ele é aperfeiçoado. Então, o anzol, da forma que se conhece como objeto, artefato de pesca, já tem registro de 7.000 a.C., certo? Na Palestina tem já relatos de anzóis. Porém, uma descoberta agora, em 2011, em uma caverna no Timor-Leste, remota-se que o anzol encontrado lá seria um anzol que teria 40.000 anos, e é um anzol que ele é formatado, ele é feito em uma concha. Em 2005, em uma eleição, o anzol foi escolhido pela revista Forbes, que é uma revista que tem distribuição mundial, como uma das 20 melhores ferramentas que foi construída pelo homem durante toda a nossa existência. Então a gente vai falar um pouco aqui do anzol. Se definir o anzol, a gente poderia definir da seguinte forma: o anzol é uma ferramenta de captura de peixe, correto? Que ela tem um sistema e ele tem o objetivo de fisgar o peixe, certo? Colocando-se uma isca, que seria um tipo de alimento do peixe encontrado ali naquela região. E que, para você fazer a retirada depois dessa fisgada, geralmente se retira com a linha. Então o anzol é um artefato para a pesca que vai capturar o peixe através de uma fisgada, de uma furada, certo? Percebemos que o anzol ele foi adquirindo características. Então o anzol ele tem diversas características, certo? E aqui a gente vai citar um pouco das características que um bom anzol deve ter, certo? Então, primeiro, o anzol, para ser bom, ele tem que ser construído, ele tem que ser feito de um material resistente. Por isso, no decorrer da nossa existência, o anzol ele foi se aperfeiçoando. Então, o anzol ele deve ser feito com um material resistente, certo? Regra 2 para o anzol: deve ter algum dispositivo de retenção. O que seria esse dispositivo de retenção? Quando o anzol fisgar, ele tem que ter alguma ferramenta para ele não sair com facilidade. E que algumas pessoas, e que é relatado isso como o nome de fisga. Se você observar na ponta do anzol, ele tem uma farpa que, quando ele entra no peixe, ele não deixa sair com facilidade. Inclusive, se você se acidentar com o anzol, você vai ter uma dificuldade de retirar o anzol. Então, essa seria a segunda característica. Característica número 3 de um anzol, de um bom anzol: deve ser construído e feito de um material degradável. O que seria degradável? É um material que ele se dissipasse na natureza com facilidade, certo? Com um certo tempo. E também que por exemplo, se um peixe engolir, que o peixe conseguisse sobreviver com ele até ele se dissolver, certo? Até ele voltar para a natureza. Então é preciso que o anzol eles sejam feitos de materiais desse tipo. Dica 4. Deve possuir um dispositivo de retenção de linha ou de corda. Então o que seria isso? Seria o ponto de amarrar. Hoje você já tem alguns
anzóis de patinha, mas geralmente é aquela argolinha que serve para você amarrar a linha. Então todo anzol ele tem que ter essa característica, certo? Então nós apresentamos aqui 4 características que o anzol precisa. E aqui vai mais uma curiosidade sobre anzol. No Brasil, anzóis feitos de osso e datado de 10 mil anos atrás foram encontrados em um sítio arqueológico na Lapa do Santo. A verdade é que nesse local também é possível atestar o consumo de peixe daquela sociedade, daquele povo que vivia nesse lugar, na Lapa do Santo. Vago, a gente vai explicar aqui. A Lapa do Santo é um sítio arqueológico, um sítio onde as pessoas fazem pesquisas arqueológicas, e que esse sítio ele fica no estado de Minas Gerais, certo? Ele registra uma das primeiras presenças humanas no nosso país, e que tem objetos lá que, segundo os arqueólogos, dizem que há 12 mil anos já existia uma sociedade, um grupo de pessoas, um grupo de viventes naquela localidade. O nome é Sítio Arqueológico Lapa do Santo. Também vamos aqui apresentar nesse vídeo alguns tipos de anzóis. E vamos apresentar os tipos de anzóis que hoje são mais utilizados no nosso país. Porque cada anzol tem uma característica e cada anzol ele é mais funcional para uma determinada pesca, certo? Vamos falar aqui do anzol maruzeigo. Como seria esse anzol maruzeigo? Também chamado de anzol em J, graças ao seu formato, é um tipo bastante convencional, recomendado para a pesca de muitas espécies. Sua haste é longa, fazendo com que o peixe dificilmente alcance a linha, dificultando o seu rompimento. Então, esse tipo de anzol ele seria ideal para aqueles peixes que tem uma dentição boa. A traíra ele tem uma dentição boa. Então, o anzol maruzeigo ele seria bom porque às vezes você coloca direto na linha e, como ele tem essa haste em J grande, a traíra não consegue chegar lá na linha. Então, um dos anzóis mais usados aqui no nosso país é o anzol maruzeigo, que foi esse que a gente colocou aí na imagem. Muito utilizado também no nosso país, eu acredito que ele fica entre o segundo lugar dos mais usados, é o anzol chinu, esse daí. Quando comparado ao maruzeigo, o anzol chinu apresenta uma haste menor e a curvatura maior. Por isso é indicado para fisgar peixe que tem uma boca menor, como é no caso dos tambaquis, pacus e outros tipos de peixe. Também é utilizado na confecção do suporte hook ou jumping jig, ideias de pesca para o fundo. As iscas para esse tipo podem ser artificiais ou naturais, aproveitando a curvatura, a curva que ele tem. O anzol aqui é o anzol, eu vou colocar a imagem aqui, é o anzol Wig Gap ou Cycle Hook. Esse tipo de anzol já é bem diferente dos anteriores, pois a fisga é voltada para dentro. O formato, ele forma um ângulo perpendicular à haste. Graças a essa característica, é comum que os peixes sejam pescados pelo canto da boca ao morder o anzol. Funciona muito bem quando combinado com iscas naturais, como pequenos peixes, minhocas, pois esse tipo de anzol ele permite que esses animais façam mais movimentos e ainda assim continue preso na isca. Muitas pessoas chamam esse estilo de anzol de robaleiro, pois é resistente e muito utilizado na pesca de peixes briguentos como robalo ou curvina. Então esse tipo de anzol que a gente apresentou aqui agora, ele é muito utilizado na pesca do... Agora, para um tipo de anzol, são vários tipos, a gente está colocando só esse, não vai colocar mais para o vídeo não se alongar, porque o que a gente quer, a gente está contando a história
da pesca, e a gente está iniciando pelo anzol, então a gente vai colocando só os principais anzóis. E não podia ficar de fora o anzol garateia, que é esse aí que a gente está colocando aí, a gente vai colocar. O anzol garateia é chamado assim porque tem 3 ganchos em uma mesma haste. A pesca com garateia é permitida somente com iscas artificiais, na modalidade de arremesso e no arremesso corrido. Eu poderia fazer, eu poderia fazer aqui dar vários detalhes de anzol, como tamanho, mas o nosso objetivo para essa série de vídeos é só de você conhecer basicamente e saber o que existe, certo? Então, nós apresentamos aqui, nesse momento, nesse vídeo, o anzol, mas lembre que no próximo vídeo, na saga História da Pesca, você vai conhecer outro produto, outro material da pesca. Valeu e até o próximo vídeo, hein? Acompanhe e se inscreva no canal para acompanhar a nossa saga História da Pesca.